Boa noite a todos aqui presentes, os vereadores, presidente dessa sessão, a vereadora e a todos que nos assistem pela internet. O que foi a Revolução de 64? Esse movimento, que completa 50 anos agora em março, foi um golpe de Estado ocorrido no Brasil, na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964. Líderes civis e militares conservadores derrubaram o presidente João Goulart. Diversos fatores levaram ao golpe, algumas circunstâncias e outros que se arrastaram há décadas aí, como mostra várias literaturas. Mas, resumidamente, dá para dizer que o movimento surgiu para afastar do poder um grupo político liderado por João Goulart, que na visão dos conspiradores levaria o Brasil para um caminho ao comunismo, do comunismo. Para entender melhor o golpe, é preciso lembrar o clima de radicalismo político que o país vivia. Até as Forças Armadas estavam rachadas, divididas em duas chapas, que se enfrentaram nas eleições do clube militar desde os anos 50. De um lado estavam oficiais nacionalistas, de outro lado um grupo que pregava a maior aliança com os Estados Unidos e, na verdade, um recurso para enfrentar a ameaça comunista, diz o historiador João Roberto Martins Filho, da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Já em 1964, a temperatura política no país havia subido, tanto que nos meses antes de ser deposto, João Goulart tentou declarar o estado de sítio, medida que ampliaria seus poderes. Muitos militares e líderes conservadores passaram a acreditar que o presidente daria um golpe para instalar uma ditadura de esquerda. Nesse ambiente de conspirações, teve início então a rebelião de 31 de março, considerando que o Brasil estava numa encruzilhada e o golpe definiu uma solução ditatorial para a crise e colocou o país numa trajetória autoritária de mais de 20 anos. O período das trevas, o autoritarismo e ainda uma das marcas da sociedade brasileira. Tanto que uns dos ditos populares, que nada quem pode, manda quem pode e obedece quem tem juízo, é que se configurou nesse período sem liberdade política, sob censura de publicações e obras de arte, com a prisão, tortura e morte de opositores ao regime. Uma página infeliz na nossa história, assim como cantou Chico Buarque, que deve ser relembrada para que não se repita. O Partido dos Trabalhadores de Porto União, sendo ano eleitoral, e para seguir o calendário eleitoral, estamos nos organizando em encontros municipais, micro e macro regional, planejando e discutindo projetos e buscando propostas, sugestões junto aos filiados. Aqui no Planalto Norte, no dia 19, tivemos um encontro na microrregião, onde foi apresentada a conjuntura estadual para as eleições deste ano. O nosso partido tem um projeto e tem pré-candidato a governo do Estado, como empresário e ex-deputado Cláudio Vinhati, também foi candidato ao Senado com mais de 1 milhão de votos. Também como pré-candidato ao governo e pré-candidatos também ao Senado, que colocaram o nome de disposição, o deputado federal Décio Lima, o deputado Jailson, além da ministra Ideli, que havia deixado o seu nome à disposição. E bem como mais de 13 candidatos a deputado federal e 35 candidatos a deputado estadual. Os mais conhecidos aqui em Porto União, Pedro Kussay, Décio Lima, o Carlito, Luci Choinaski, alguns que sempre estão colaborando e participando com o nosso município de Porto União. A estadual colocamos e se prontificou como pré-candidato Marcos Antônio Vieira, o Marquinho do Besque, que quando foi candidato a deputado, obteve 5.200 votos e mais 600 na legenda aqui em Porto União. E 1.000 votos aí nos municípios, em mais de 52 municípios do estado de Santa Catarina.
Na região também, Beto Passos, são esses nomes aprovados no dia 22 de março pelos mais de 1.500 delegados filiados que homologaram como pré-candidatos e que irão à convenção até o final de junho. No Estado está sendo discutido a aliança com os partidos da base aliada do governo federal, mas na política há o espaço para discussão e cabe ao eleitor, no dia da eleição, decidir. No município, o partido também está apoiando o prefeito Anísio, ajudando principalmente na esfera federal, e para ocupar a pasta da Secretaria de Ação Social foram indicadas 7 pessoas que nos reunimos com a direção executiva, o prefeito Anísio, ficando 2 filiados em condições de assumir a pasta. E na votação, por um voto, ficou José Valmor Alves, que assumirá a secretaria por um período período necessário. Está também tramitando agora nessa casa e estou pedindo também o apoio a cada vereadora, o projeto que disciplina a punição para os estabelecimentos que haja a prática do exercício da exploração sexual de crianças e adolescentes e do comércio e consumo de tóxico no município de Porto União. A exploração de crianças, adolescentes, como eu havia falado já no pronunciamento aqui, a prostituição infantil e o comércio e venda de tóxicos são problemas que vêm crescendo em nosso país e principalmente em nossa cidade. Essas atividades ilegais se revertem de uma crueldade maior, pois são cometidas contra uma parcela específica da população. A criança e o adolescente, ao invés de terem prioridade no atendimento e proteção integral, de acordo com o dispositivo da Lei Federal 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa parcela especial da população está sendo sujeita a situação degradante, humilhante e criminosa, o que afeta diretamente o pleno desenvolvimento. As atividades como estas são inaceitáveis. Mas do que problemas individuais, eles revelam um problema social e cultural de nossa sociedade. A suspensão e a cassação do alvará de funcionamento de estabelecimento que pratiquem ou facilitem a prática dessas atividades são medidas que visam inibir, no âmbito municipal, estas excrescências. Peço apoio dos vereadores, pois vai assegurar de maneira preventiva, ao saber que o estabelecimento terá punição, evitando que menores pratiquem e sejam usados na exploração sexual e também no consumo de tóxico. O assunto tem especial tratamento e vem sendo cada vez mais debatido. O artigo 227 da Constituição diz, por primeiro, que é dever da família, que é também dever da sociedade, do Estado, da sociedade, que deva assegurar à criança e ao adolescente, ao jovem, a absoluta prioridade do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a toda forma de negligência, discriminação ou exploração, violência, crueldade e opressão. Este projeto, de forma simples, vai ajudar e, quando o local for autuado, poderá retornar às suas atividades após o cumprimento da ordem social do artigo 227 e do inciso 4º. Neste mês de fevereiro, o Senado aprovou um projeto de lei federal que, quando concluído sua tramitação e aprovação, vai tornar o crime de exploração sexual de menores como hediondo, ou seja, considerando gravíssimo pela Justiça. Também quero agradecer e parabenizar também os funcionários do Departamento de Obras da Secretaria do município, comandados pelo secretário Rui Bray, pelo trabalho aí de limpeza, de colocação das coberturas nos pontos de lotações, muitas delas solicitadas por vários vereadores aqui, e também ali os moradores da comunidade do Pintado, da entrada do quilômetro 8, que estão contentes aí pelo reparo feito na entrada. Além de atenderem o pedido dos moradores, também na comunidade do Despraiado, sobre a ponte que está sendo trabalhada, essa ponte que está sendo em um estado
precário e quase sem condição de transitar. Com certeza o município de Timbó Grande e com a ajuda do município de Porto União será resolvido em mais curto espaço de tempo a situação daquela, vai melhorar o caminho para os moradores daquela comunidade do Despraiado, divisa com o município de Timbó Grande. Caros vereadores e vereadoras, eles que tinham para o momento, agradeço a oportunidade. Permita uma parte, vereador? Sim. Vereador Aires, muito obrigado pela concessão da parte. Eu, ouvindo o seu pronunciamento, ficou um pouco que eu não deu para entender. Vossa Excelência falou que teve o apoio do nome do José Carlos. José, me perdoe. José Alves para a José Valmor Alves, mas é apoio ao que? Votação? Não, nós temos uma prática no Partido dos Trabalhadores de cargos que, tanto comissionado ou em qualquer função, de discutirmos, né, e colocar o nome das pessoas, aquelas que têm afinidade e que têm a condição de assumir. E nisso, então, ficou 2 nomes de 2 pessoas para que estavam aptos, que tinham condição, e foi para uma votação, e o José Valmor Alves ganhou por um voto, e nesse sentido, com a presença do prefeito Anísio, tudo vai ocupar a pasta da secretaria. Então teve uma votação dentro do partido, dos trabalhadores. Isso. Para a indicação do nome do Zé do Farol, né? Sim. Que foi candidato pela legenda do PT para assumir a Secretaria de Ação Social do município de Porto União, é isso? Isso, na ausência, na exoneração substituindo do Antônio Marcos Vieira. O Antônio Marcos Vieira. Então tá, era só isso que... E o prefeito Anísio se fazia presente? Fazia presente. E concordou com a nomeação? Inclusive foi o que fez a escrutínio. Então tá bom, muito obrigado pela parte.